O traço distintivo da sociedade industrial avançada é sufocar aquelas necessidades que demandam libertação. Esse é um dos pensamentos centrais do filósofo e teórico social Herbert Marcuse, autor desse belo livro aqui, O Homem Unidimensional. Eu sou Diego Miranda e estou muito feliz de ter vocês por aqui. Não esqueça de deixar aquele like filosófico, que ajuda demais esse vídeo e ao canal se impulsionado aqui na plataforma. Claro, se inscreva aí, ative as notificações e sininho, escolhendo a primeira opção todas e dê aquela maratonada básica, tanto nessa playlist que é do Explicando Autores, que está retornando aqui para o canal, voltando a falar sobre filósofos, sobre filosofia, quanto a playlist Minutos Filosóficos. Agradecer as pessoas que chegam aqui no canal, deixem seus comentários. Eu tô ligado, viu? Eu sei quem é que chega aqui e dá uma maratonada básica. E vocês não sabem o quanto ajuda os comentários, os likes de vocês pros vídeos e pro canal como um todo. Gente, vamos conversar um pouco mais sobre o Herbert Marcuse, né? Ele já apareceu aqui recentemente no Minutos Filosóficos. Vou deixar nos cards aí para vocês conferirem esse vídeo depois e assistir esse, claro. E não custa nada lembrar que essa proposta de vídeo que sai na segunda-feira, às 18 horas, que é o Explicando Autores, é um vídeo para comentar com um pouco mais tempo de vídeo um autor específico que passa pelo Minutos Filosóficos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Herbert Marcuse, né? Esse grande nome aí da teoria crítica, da escola de Frankfurt, teórico social alemão de mão cheia, né? Como sempre, né, eu faço um recorte aqui de duas ideias do autor. É perfeitamente possível que existam outras ideias muito mais importantes do que as que eu escolhi, mas é aquilo que me chama mais atenção. Fica aí até para vocês comentarem aí outras ideias, outras relações de outros autores e autoras que dialogam com o pensamento do Herbert Marcuse. Uma primeira reflexão que eu trago para vocês, que o Marcuse compartilha com a gente, é a ideia do projeto da sociedade industrial avançada, né? E o papel da teoria crítica nisso tudo. Para o Herbert Marcuse, na verdade para todos os autores ali da chamada Escola de Frankfurt, o projeto da sociedade industrial avançada não é só um projeto tecnológico, industrial, é um projeto de desenvolver as potencialidades humanas e garantir que o humano tenha mais possibilidades de controlar as forças da natureza. Não é só essa coisa dos maquinários, da indústria, de novas tecnologias, novas mídias surgindo nas décadas de 30, 40 e subsequentes. Para o Marcuse e para os teóricos ali da Escola de Frankfurt, o projeto da sociedade industrial avançada é um projeto de humanidade. É um projeto para formatar uma visão de mundo, formatar um tipo de humano que está sendo colocado ali. É por isso que, pensando com Marcuse especificamente, esse tipo de humano que está surgindo aí, essa visão de mundo que está sendo construída, limita o tipo de humano e o tipo de comportamento e de visão de mundo, de reflexão que está sendo colocada. Para o Marcuse, ele vai utilizar uma expressão que eu comentei no Minutos Filosóficos sobre o Marcuse aí, da unidimensionalidade, que é essa subjugação, essa submissão e limitação do humano a concepções e visões de mundo atreladas à sociedade industrial avançada, ao uso de maquinários, ao desenvolvimento tecnológico, que limitam compreensões e sensibilidades diversas e alternativas outras para além do projeto da sociedade industrial avançada. O papel da teoria crítica, nesse sentido, desses teóricos, seria de anunciar e denunciar os limites desse projeto de sociedade e mostrar para as pessoas que não existe só essa padronização, essa limitação de comportamento e de visão de mundo. Existem outras formas emancipatórias e vias alternativas para o humano. No alto desses quase 4 minutos, eu lembro de vocês deixarem aquele like, que ajuda demais esse vídeo a ser impulsionado aqui na plataforma. Deixem aí nos comentários se vocês já leram O Homem Unidimensional, ou Herbert Marcuse, ou algum autor da Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheim, Franz Neumann e tantos outros aí. Erich Fromm, né? Eu vou ler um fragmento aqui do Homem Unidimensional para a gente compreender um pouco o que seria esse projeto da sociedade industrial avançada que o Marcuse compartilha com a gente. A maneira pela qual a sociedade organiza a vida de seus membros envolve uma escolha inicial entre alternativas históricas que são determinadas pelo nível herdado de cultura material e intelectual. A própria escolha resulta do jogo dos interesses dominantes. Ela antecipa modos específicos de transformar, utilizar o homem, a natureza, e rejeita outros modos. Então o Marcuse já cantou a pedra aqui. Ele disse, olha, existe uma opção colocada aqui para um projeto da sociedade industrial avançada.
há outras possibilidades, há outras vias alternativas da relação do humano com a natureza, do humano com as tecnologias várias, com as visões de mundos diferentes, com novas formas de formatar ou de construir comportamentos, hábitos e outras questões ligadas ao humano. É um projeto de realização, entre outros. Mas, uma vez que o projeto se tornou operante nas instituições e relações básicas, ele tende a se tornar exclusivo e a determinar o desenvolvimento da sociedade como um todo. Aqui que está o problema, é a crítica que do Marcuse precisa, é de que esse projeto que está sendo colocado de humanidade, de visão de mundo, que não é só tecnológico, não é só dos maquinários, ele se coloca como o único possível para a humanidade, como se houvesse um progresso linear e determinista do humano, e nós caminhássemos sempre para uma perspectiva de vida que é a que está colocada. Enquanto universo tecnológico, a sociedade industrial avançada é um universo político, a mais recente etapa na realização de um projeto histórico específico, a saber, a experiência, a transformação e a organização da natureza como um mero material de dominação. E está colocado aqui também, nas entrelinhas do pensamento marcusiano, uma espécie de antropoceno, a visão antropocêntrica do projeto da civilização industrial. O homem no centro das coisas, o humano no centro da construção do universo e dominação da natureza. Claro que existem outras reflexões colocadas aqui, né, desse universo político, e o Marcuse denuncia isso. Já que o projeto não é só tecnológico, industrial, há questões políticas e ideológicas para essa visão de mundo, essa visão de humano que está sendo colocada aqui. Não cabe em Marcuse dizer que as tecnologias, que a sociedade industrial ela é isenta, que ela não tem intencionalidades, que ela não é política, que a mera construção dos maquinários não obedece uma visão de mundo e uma ideologia específica. Na verdade, o projeto industrial é um projeto político. Tem uma segunda reflexão que eu queria compartilhar com vocês aqui, que é a ideia, ou pelo menos o papel da filosofia nesse processo todo de dominação da natureza pelo projeto industrial. É claro que o Marcuse, como bom hegeliano e bom marxista, ele vai fazer a interpretação do processo dialético, né, da ideia dialética da filosofia, né, o papel da dialética. E aqui a filosofia assume o papel da teoria crítica porque o anúncio dela é da consciência, da libertação. Se esse humano que está sendo formatado, né, que está sendo unidimensionado, ele está dentro de uma via possível de progresso, de construção de sociedade, o papel da filosofia, o papel do pensamento dialético é anunciar ou afirmar que existem outras vias, outras possibilidades para o reconhecimento de potencialidades alternativas e libertação do humano. Eu vou ler um fragmento para a gente compreender um pouco esse papel da filosofia, né? Perdoem o pigarro aí, eu ainda estou um pouco doente. Enquanto processo histórico, o processo dialético envolve a consciência, o reconhecimento e a apreensão de potencialidades libertadoras. Portanto, envolve liberdade. Na medida em que a sociedade é determinada pelas exigências e interesses da sociedade estabelecida, ela é não livre. Na medida em que a sociedade estabelecida é irracional, a consciência torna-se livre para a mais alta racionalidade histórica, somente na luta contra a sociedade estabelecida. E aí é o jogo de palavras aqui do Marcuse e a crítica ferrenha dele. Essa sociedade industrial avançada, de domínio da natureza, que se coloca aí como o desenvolvimento das potencialidades humanas, na verdade ela tem um cunho extremamente racional, porque ela impõe os limites para ela mesma. Ela coloca as possibilidades que mesmo estão limitadas do ciclo do projeto que está sendo colocado. Então isso é irracional. Você estabelecer os limites de plano daquele projeto que está sendo colocado. O uso racional de uma teoria, de uma filosofia, é enxergar as possibilidades, os limites e anunciar as alternativas. A verdade e a liberdade do pensar negativo possuem seu fundamento e sua razão nessa luta. Essa ideia de pensamento negativo é a ideia de apontar outras possibilidades que não o que está colocado, que está posto, que está positivado, do pensamento positivo, da sociedade que formata o homem unidimensional, né? Enfim, eu penso que seja bem isso aí, quase 10 minutos de vídeo. A proposta do Explicando Autor é exatamente isso, comentar com um pouco mais de tempo de vídeo, mas isso é só um vídeo no YouTube.
Claro que tem muito mais coisa para falar do Marcuse, mais aprofundamentos, mais ideias importantes e tal. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo, like, se inscreva, ativa as notificações de sininho, escolhendo a primeira opção todas. Dê uma maratonada nessas duas playlists que estão aparecendo aí. Valeu!